E eu quero compartilhar com vocês sobre as fases do escolhido. As 3 fases de um escolhido de Deus. Que todo escolhido de Deus vai passar, ou está passando. Então, se você está passando por alguma dessas fases, entenda, Deus está te conduzindo para o centro da vontade de Deus, para que você venha viver o seu propósito de Deus na terra. E assim como o Pai, irmãos, Ele está com as nossas vidas nas suas mãos. E a Bíblia diz assim, que como flechas na mão do arqueiro, assim somos nós nas mãos de Deus. E o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração sobre essas fases. E o Espírito Santo diz assim como o arqueiro pega uma flecha, é assim Deus quando Ele pega as nossas vidas. E assim como o arqueiro, quando ele pega a flecha, a primeira coisa que ele faz é começa a polir. Da mesma forma, quando nós aceitamos Jesus, nós vamos para a mão de Deus. E assim como uma flecha, Ele começa a nos polir. Ele começa a nos moldar. E então, irmãos, entra a primeira fase do escolhido de Deus. Ele começa a passar pelo processo. E Deus começa a nos moldar. Ele começa então a tirar o mundo da nossa vida. E nós passamos pela primeira fase do escolhido, a lapidação. Deus vai nos lapidando, como uma flecha na mão dele. Ele vai nos lapidando, nos lapidando. Só que muitas pessoas ficam apenas na primeira fase. Muitos permanecem nessa fase por quê? Porque eles não aceitam a lapidação de Deus. Eles não aceitam o processo de Deus. Eles falam assim, mas lá no mundo era mais fácil, agora que eu vim para Jesus parece que ficou mais difícil. Não, Deus está te preparando, Deus está te mudando. E então a primeira fase é a fase da lapidação, que nós estamos na mão de Deus, como uma flecha, Deus está nos lapidando. E então depois que Deus lapida a flecha, Ele faz o quê? Ele coloca na sua aljava, é assim como o arqueiro. Quem assistiu o filme de arco e flecha sabe, uma aljava é tipo uma mochila que o arqueiro põe nas costas. Então depois da lapidação da flecha, o arqueiro coloca a flecha na aljava. E é assim muitas das vezes, nós aceitamos Jesus e Deus começa a nos moldar. Aí a gente acha, meu Deus, eu estou pronto, porque aí começam as promessas, né? Deus começa a fazer promessas, a gente fica toda animada. Deus faz promessas na minha vida, que eu vou ser isso, que eu vou chegar, que Deus vai abençoar, e nós ficamos animados. Aí a gente pensa assim, bom, eu já passei pelo processo da habitação, agora é a hora, agora Deus vai cumprir a promessa. Não, aí Deus pega a flecha depois da habitação e coloca na sua aljava. E Deus coloca a flecha dentro da aljava com as outras flechas. Aí entra o segundo tempo na vida de um escolhido, o tempo da solidão. Quando Deus coloca você junto com as outras flechas e você fica lá, o tempo da solidão, do esquecimento. E você está lá. E às vezes Deus vai lá e tira alguém que está do seu lado. Aí você diz, meu Deus, e eu aqui? Faz tempo que eu estou aqui, Deus, o Senhor não está me vendo? Cadê as suas promessas? Quando eu me converti, vinha um monte de profeta profetizando, e agora, Deus? Agora o tempo passou e nada de acontecer, e eu estou lá. Se você está lá guardado na aljava de Deus, e de repente Deus novamente tira outra pessoa que está do seu lado e você fala, meu Deus usa um, usa outro, e eu, cadê as minhas promessas? Quando chegará a minha vez? Mas lembra, é o tempo, é o processo de Deus. Você está guardado na aljava de Deus. Deus está te preparando. Por exemplo, lembra de Davi? Deus fez a promessa para Davi. Deus chegou lá com Samuel, ungiu ele como rei, mas naquele momento Davi já virou rei? Não, a Bíblia diz que Davi voltou para o pasto. Ele precisou esperar o tempo da promessa se cumprir. E essa é a segunda fase mais difícil. Deus fez a promessa, mas nós precisamos esperar o tempo da promessa na nossa vida. Enquanto isso nós estamos lá, Deus está mudando o nosso caráter, Deus está trabalhando no nosso coração, Ele está nos forjando. E eu sei que às vezes, irmãos, você vê as pessoas que começaram junto com você e já estão lá na frente, e você ainda está lá. E você fala, Deus, e agora? Deus, eu não aguento mais. Parece que todo mundo me rejeitou. Parece que todo mundo me abandonou. Mas lembra, você está na aljava de Deus. Você está ali. E o tempo de Deus vai chegar na sua vida. Porque é só a segunda fase. Então, irmão, chega um tempo que Deus vai lá e pega você de dentro da aljava. Aí você fica animado. Aí você fala assim, Deus, eu já passei luta, já passei processo, já passei solidão, já passei desprezo. E agora, Senhor, agora vai. Então Deus pega você nas mãos e coloca você no arco. Aí você fala assim, agora vai, Deus, agora a promessa vai se cumprir.
Agora vai, irmãos. Agora Ele vai te puxar para trás. Agora Ele vai te esticar. Quando Deus tirar você da algema e colocar você no arco, em vez de você ir para frente, primeiro você tem que ir para trás. Não é assim que eles fazem? Eles puxam a flecha para trás. E Deus vai esticando. E vai esticando. Aí você fala, mas Deus, eu estou orando, eu estou jejuando como nunca. Em vez das coisas melhorar, parece que eu estou indo para trás. Exatamente. Deus está te esticando. Deus está te puxando. Ramão declamando declara. Ele está te puxando. Aí você diz, mas Deus, eu não aguento. E Deus aguenta sim. Eu vou esticar mais um pouquinho. Aí você fala, mas Deus, é tanta luta, é tanta prova, eu não vou suportar. E Deus está falando, vai suportar sim, eu vou esticar só mais um pouquinho. Eu preciso esticar. E quanto mais Deus esticar, mais longe você vai chegar. É só um processo. É só o processo de Deus. E Deus está esticando, esticando. E quanto mais você for esticado por Deus, mais perto do coração dele você vai ficar. Quanto mais Deus esticar, mais perto do coração dele você vai ficar. E quanto mais perto você chegar no coração dele, mais ele vai te preparar a não andar segundo a sua vontade, mas fazer a vontade dele. Porque a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Deus está te ensinando, Deus está trabalhando, mesmo que você não entenda, mesmo que você não compreenda. Deus não perdeu o controle da sua vida, apenas aqui é do seu coração. Xariam declamando decai. Deus está te esticando, Ramão declamando decai. Mas eu não aguento, ei, aguenta sim. Deus não dá uma luta maior do que você não suporta. Deus não dá uma prova maior do que você não aguenta. Aguenta. Ele só está te esticando. Ele está esticando. E creia que no momento certo, quando Ele achar que você está pronto, Ele vai soltar. E você vai começar a viver a promessa de Deus. Mas é no tempo de Deus. Aí você pode pensar, mas Deus, eu já estou pronto. Se você estivesse pronto, você já estaria vivendo a promessa. Mas por que não estou pronto ainda? Porque é o tempo de Deus. É o tempo de Deus. É Deus que nos conhece. É Deus que conhece a nossa estrutura. Muitas das vezes a gente acha que está preparado, mas não. Quem sabe o tempo certo é Deus. E quando chegar o tempo de Deus, ninguém vai conseguir impedir. Quando o tempo de Deus chegar na sua vida, ninguém vai impedir. Como diz em Isaías 43, verso 13: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há ninguém que possa livrar alguém das minhas mãos, porque agindo eu, ninguém impedirá. Quando Deus começar a agir, ninguém vai impedir. Apenas tenha fé. Nós precisamos ter essa fé, essa convicção, irmãos, que nós estamos passando pelo processo de Deus. Talvez você está na primeira fase da lapidação, ou talvez você está na segunda fase do esquecimento, da solidão, ou você está agora na última fase, que você orou tanto, jejuou tanto, que você nem sabe mais o que faz, mas você está na fase que Deus está te esticando, está te puxando, e no momento certo, Ele vai soltar a flecha. No momento certo, você vai viver aquilo que Deus prometeu. No momento certo, a promessa de Deus vai cumprir na sua vida. Você só não pode, porque quando nós usamos a nossa fé, Deus move, declamando, decai o mundo espiritual em nosso favor. A fé move a mão de Deus. Hebreus 11, a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas a prova das que se esperam. O cristão anda por fé e não por vista. Nós precisamos andar e caminhar por fé. Se nessa noite você precisa de um milagre, faça como a mulher do fluxo de sangue. Rompa a multidão da incredulidade, rompa a multidão do desânimo, rompa a multidão da falta de fé e toque em Jesus. Tira a mão de cai, mas faça alguma coisa para você receber o seu milagre. Tira a mão de cai. Ei, querido, entenda uma coisa: tu não vieste aqui por acaso, não. Deus determinou que você estaria aqui. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que Ele não reúne o seu povo em vão. Ele não reúne. A Bíblia diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estaria. Quantos estão aqui no nome de Jesus?
ti. Essa é a sua oportunidade. A vida é feita de oportunidades e essa é a sua. Deus está neste lugar. Apenas abra o seu coração, porque Deus está neste lugar. Se renda a Ele. Se renda a Ele. Aleluia. Quando nós levantamos as mãos ao céu, nós estamos nos rendendo a Deus, porque mãos levantadas ao céu é sinal de rendição. Aleluia. Aleluia. Então vamos adorar a Ele. Aleluia. Aleluia. Nós precisamos, irmãos, adorar a Deus na luta, adorar a Deus na bênção, adorar a Deus na prova. Mas é difícil, né, adorar a Deus quando a luta chega. Mas nós precisamos adorar a Deus em todo o tempo. Esses dias eu estava passando por uma luta muito grande e eu disse: Deus, eu vou te adorar, eu vou te adorar. Mas Deus, me dê uma palavra para mim te adorar. Sabe por quê, irmãos? Porque às vezes a gente vai adorar a Deus e parece que falta palavras no vocabulário humano para adorar ao Todo-Poderoso. Falta palavra para dizer que a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o poder. Falta palavra às vezes no vocabulário humano. E eu passando por aquela luta, eu resolvi adorar em vez de murmurar. Deus, eu quero te adorar, mas me dê uma palavra para mim te adorar. Então o Espírito Santo falou bem forte comigo e diga assim: comece a adorar a Deus com a letra A. Eu disse: Deus, que mistério é esse? E o Espírito Santo: comece a adorar a Deus com a letra A. Eu disse: amém. E vai lá eu pela fé. E comecei. E fui adorando a Deus dizendo: conforme eu ia adorando a Deus com todo o meu coração, de toda a minha alma, eu comecei a adorar dizendo: irmãos, quando chegou no sétimo lá, quando chegou na sétima vez que eu dizia irmãos, eu não sei o que aconteceu, mas a presença de Deus se manifestou dentro da minha casa, e um poder tão grande veio sobre mim que eu comecei a cantar em línguas, comecei a adorar em línguas, parecendo um japonês numa língua que eu nunca havia falado antes. E eu comecei a adorar, e eu comecei a dizer e quanto mais eu ia dizendo mais o poder de Deus se manifestava. Não sabe por quê? Porque é o Espírito Santo que nos ensina a adorar a Deus. É o Espírito Santo. Por quê? Porque Deus é Espírito, e convém que aqueles que o adorem, adorem em Espírito e em verdade. Então quando você não souber como adorar a Deus, peça para o Espírito Santo de Deus te ensine. E o Espírito Santo foi me ensinando, e eu fui adorando, e eu fui sendo renovada, e eu fui sendo cheia do Espírito Santo, adorando a Ele. Então nessa noite vamos adorar ao que vive, ao que reina. Vamos adorar de todo o nosso coração, porque dele, para Ele, por Ele são todas as coisas. A Ele a honra, a Ele a glória e a Ele o louvor. Nós precisamos adorar a Deus. Aí você diz: mas missionária, parou na letra A. Não, tinha A, E, U, e cada uma dessas vogais era uma sensação diferente. Na letra O eu só chorava, e um amor tão grande se manifestou dentro de mim. Irmãos, há mistérios espirituais, há mistérios profundos espirituais que Deus revela para aqueles que têm fome e sede. É para aqueles que têm fome e sede. Como um dia eu disse para Deus: Deus, chega de viver essa vida rasa espiritualmente, chega de entrar na igreja e nada acontecer, chega de eu entrar na igreja, Deus, e orar e não obter resposta. Deus, eu quero mais de ti. Deus, eu preciso de mais de ti. Deus, eu quero ter uma experiência profunda contigo. Se você quer ter uma experiência com Deus, se você quer sentir de Deus de uma forma diferente como nunca antes, essa é a sua oportunidade. O Espírito Santo é um cavaleiro, ele quer que você tenha uma experiência com Deus, mas você também tem que querer, você também tem que buscar com todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Nós precisamos por mais de Deus.
É o tempo, como foi cantado, foi dito aqui, é o tempo de nós mergulharmos em águas profundas. O Espírito Santo quer te levar em águas profundas, mas para isso você tem que ter coragem. Você precisa ter coragem de sair do raso e mergulhar. Por que, irmãos? Porque quando você vai por águas rasas, é você que vai. Mas quando você entra em águas profundas, é o rio que te leva. Deixa o rio do Espírito te conduzir. Deixa o rio do Espírito conduzir a sua vida. Não decai, entrega o controle para Deus. E diga para Deus, eis-me aqui. Usa-me, Pai. Encha-me com teu Espírito e com teu poder. Pai, faz algo diferente na minha vida. Me toca de um jeito que o Senhor nunca me tocou. Cheia do seu poder, cheia do Espírito Santo, em nome de Jesus. É tempo, irmãos, é tempo de profundidade, é tempo de nós buscarmos Deus de verdade, é tempo, querido, é tempo. Ei, irmãos, mas você precisa entender uma coisa: existe conexão espiritual. Existe a conexão espiritual. Quando aquela mulher, ela tocou em Jesus, ela tocou na orla dos mantos de Jesus, e ela teve essa conexão espiritual. E muitas das vezes nós precisamos nos conectar espiritualmente, porque quando acontece a conexão espiritual, nós acessamos o reino de Deus. Por exemplo, eu aqui sou apenas um canal. Sou um canal que transmite aquilo que Deus quer te abençoar nessa noite. Então, irmãos, todas as vezes que você for em algum lugar e vê algum ministro de Deus, faça uma conexão espiritual com aquela pessoa e diga assim: Deus, use aquela pessoa para abençoar a minha vida. Deus, use aquela pessoa para me entregar algo, seja um dom, seja uma unção, seja uma revelação. Use ela como canal de bênção sobre a minha vida. Irmãos, a conexão espiritual é muito real e ela é muito forte. Toda vez que você faz uma conexão espiritual com alguém, aquilo que Deus quer te entregar chega mais rápido. Por exemplo, esse tempo atrás eu estava pregando e falando sobre isso, que a gente precisa se conectar. E então, terminei a pregação, chamei as pessoas para virem na frente. E então, quando uma irmã vem para frente, sabe assim, quando o Espírito da gente se comunica, e houve aquela conexão assim, e o Espírito Santo falou assim: ministra sobre a vida dela. Eu chamei ela à frente. Quando eu chamei ela à frente, eu levantei as mãos para orar por ela, não deu nem tempo. O Espírito Santo lá tocou, e ela caiu sobre o poder de Deus. E naquele instante o Espírito Santo falou assim: agora houve um aceleramento na vida dela. Porque quando eu levantei as mãos ao céu, eu senti, porque como eu disse, eu sou apenas um canal, eu senti que algo veio de Deus, passou sobre mim e tocou. E o Espírito Santo me disse assim: ela está buscando, ela tem fome e sede pela minha presença. Há poucos dias atrás ela recebeu o batismo com o Espírito Santo, e agora ela quer a unção. E a partir de hoje ela entra no primeiro nível da unção. Foi por causa da fome e sede dela que ela extraiu isso de mim, e ela tocou. E neste momento ela passou por esse aceleramento espiritual, porque se fosse sozinha, irmãos, ela poderia chegar no primeiro nível da unção. Ela ia gastar mais tempo, mais meses orando, jejuando, para entrar no primeiro nível da unção. Mas naquele momento ela fez aquela conexão espiritual, e ela extraiu aquilo que ela precisava. E ela foi tocada, e ela ficou feliz. E é assim, irmãos, que era, lembra? Os discípulos passavam, Jesus passava, e as pessoas tocavam, e as pessoas eram curadas. Por quê? Porque elas extraíam de Jesus aquilo que elas precisavam. Ei, a Bíblia diz que Pedro passava, e a sombra de Pedro curava. Era a sombra não, eram as pessoas, irmãos, que acreditavam, dizendo assim: quando aquele homem de Deus passar, eu vou ser curado. Ele nem precisa orar por mim, quando a sombra dele passar, eu creio que já vou ser curada. Nós precisamos ter esse tipo de fé, irmãos, para alcançar o nosso milagre. E aí, como está a sua fé? Nessa noite, irmão, não deposite a sua fé no homem, deposite a fé em Deus. Nós somos apenas um canal de Deus, mas aquilo que você crê. Se você crê, irmãos, se você crê, você vai receber. Tudo é possível aquele que crê. A Bíblia diz que tudo é possível aquele que crê. Mas nós precisamos, irmãos, nós estamos vivendo os últimos dias. E sobre esses últimos dias, como nós estávamos conversando hoje à tarde, Deus me deu uma revelação de como vai ser o último avivamento. Está chegando o último avivamento.
E um dia eu estando orando, de repente, Deus abriu a minha visão espiritual. É como se eu tivesse aberto o céu, como se um telão abrisse na minha frente, e eu via nitidamente os céus. Eu estava no meu quarto, de repente parecia que eu via os céus, mas eu olhava para os céus e parecia que os céus pegavam fogo, e eu via o céu meio avermelhado pegando fogo, e eu fiquei olhando aquela visão, de repente como se o Espírito Santo tivesse dado um zoom, e então a minha visão espiritual abriu mais ainda, e eu cheguei mais perto com a visão espiritual, e de repente eu via anjos, mas eu nunca tinha visto anjos daquele jeito. Eram anjos de fogo, literalmente de fogo. Eles se movimentavam como trepidar das labaredas de fogo, e eles se movimentavam no céu, e eles estavam todos em fileiras, e aqueles montes de anjos de fogo, e eu nunca tinha visto anjos tão lindos de fogo, todos de fogo, e na frente daqueles anjos de fogo tinha um homem muito bonito, e ele tinha uma capa muito reluzente, e eu só via ele de costas, e ele estava como se barrando aqueles anjos, para que eles não descessem na terra, e aquele homem, como se fosse um chefe, um capitão, estava lá, e aqueles anjos lá, de fogo, todos parados lá, esperando, parece que aguardando a qualquer momento, eles descerem na terra, e eu fiquei olhando aquela visão, e sem entender muita coisa, eu disse: Espírito Santo, o que significa isso? E o Espírito Santo disse: esses são os anjos da última hora, esses são os anjos de Deus, estes são os anjos de fogo, e esses anjos de fogo, eles carregam o fogo de Deus. E esses anjos de fogo, eles vão descer para o último avivamento. Antigamente, os avivamentos que aconteciam no mundo, aconteciam em determinados locais, com grupos de pessoas. Mas o Espírito Santo disse: desta vez não, vai ser diferente. Não vai ser em grupos de pessoas. O avivamento vai acontecer com pessoas determinadas por Deus. Cada anjo que você está vendo, ele vai descer na terra e vai tocar uma pessoa determinada por Deus, e vai colocar o fogo de Deus sobre essa pessoa. E eu fiquei olhando aquele monte de anjo. Não era muito, mas também não era pouco. Eu queria saber a quantidade, mas o Espírito Santo diz: não é tempo ainda. E eu fiquei olhando lá, e o Espírito Santo me contando aquela revelação, e disse: esses anjos de fogo, eles vão trazer com o fogo de Deus. E no mundo inteiro há pessoas escolhidas por Deus, que vão ser as chamas desse avivamento da última hora. E quando esse anjo de fogo descer, eles vão colocar esse fogo que eles carregam de Deus sobre essa pessoa, e esse fogo vai fazer duas coisas. Primeiro, o fogo de Deus vai purificar essas pessoas. Depois, esse fogo vai incendiar essas pessoas. E quando as pessoas forem incendiadas por fogo de Deus, milagres e maravilhas irão se manifestar através dessas pessoas, e um avivamento começará. Milhares e milhares de almas aceitarão a Jesus através dessas pessoas, e no mundo inteiro Deus vai levantar essas pessoas como tochas do avivamento, e essas pessoas vão avivar. Por onde elas passar, elas carregarão o fogo de Deus, e o avivamento vai acontecer, e milhares de almas vão aceitar a Jesus. Esse vai ser a última colheita de almas antes da volta de Jesus. Ei, irmãos, os anjos estão lá no céu. Eles estão lá no céu, e eles vão descer. Estão declamando, declarem. E eu disse: Espírito Santo, quem são essas pessoas? E o Espírito Santo disse: são pessoas inconformadas, são pessoas que buscam Deus de todo o coração, de toda a alma, de todas as suas forças. Essas pessoas serão cheias do fogo de Deus. Elas serão uma tocha viva na terra. Ei, irmãos, é tempo da gente se levantar na terra. É tempo da gente dizer como Isaías: Deus, eis-me aqui, envia-me a mim. Porque Deus nessa noite está perguntando: a quem enviarei? Oh, e quem há de por nós? Será que você tem coragem de dizer como Isaías: Deus, eis-me aqui, usa-me. Deus, eis-me aqui. Deus, eu não tenho capacidade, mas o Senhor capacita. Eis-me aqui. Deus, olha pra mim, eu não sou ninguém. Eu sei falar direito, mas Deus, eis-me aqui. Usa-me conforme a tua vontade, o teu querer. Usa a minha vida para a tua glória. Deus está à procura. Deus está à procura de pessoas que o amem de verdade. Deus está à procura de adoradores.
Deus procura são os adoradores, aqueles que amam em espírito e em verdade. Nós precisamos amar a Deus em espírito e em verdade, com toda a nossa força, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento. Nós precisamos buscar a Deus e amar a Deus sobre todas as coisas. É fácil? Não. Mas aquele que quer, irmãos, aquele que quer dar um jeito, não é fácil. Não é? Às vezes a gente vive tão natural. É fácil ser espiritual aqui na igreja, né? Mas é difícil ser espiritual na segunda-feira, quando você acorda para trabalhar. Mas, entenda uma coisa. Você acredita na Bíblia? Você acredita no Deus da Bíblia? Você acredita que um peixe engoliu um homem e depois de 3 dias esse homem saiu vivo pregando? Você acredita que um peixe engoliu Jonas e depois de 3 dias ele saiu vivo pregando? Você acredita nisso? Você acredita que durante 40 anos 3 milhões de pessoas andaram no deserto e a roupa não envelheceu durante 40 anos? Você acredita que durante 40 anos os sapatos cresceram no pé das crianças? Você acredita nisso? Você acredita que durante 40 anos o povo de Israel andou no deserto e eles não plantavam alimento, a comida caía do céu? Você acredita nisso? Se você acredita nisso, você não pode viver essa vida natural que você vive. Porque se você acredita nisso, você acredita no sobrenatural. Se você acredita no sobrenatural, você acredita no Deus Todo-Poderoso. Porque o nosso Deus não é natural, o nosso Deus é sobrenatural. E o que é sobrenatural? É aquilo que está sobre o natural. Esse é o nosso Deus poderoso e tremendo. Se você acredita em Deus, você não pode viver essa vida natural que você vive. Você tem que andar no sobrenatural. Você precisa crer, irmãos. Volte a crer, volte a crer. Enche o seu coração de fé. Creia, chare a mão de com toda a sua coisa, com toda a sua alma. Aí você diz, missionário, você está falando e meu coração está queimando. É o Espírito Santo que está falando com você. É o Espírito Santo que está testificando com você que você precisa ir mais. Vai além, mergulhe mais, se entregue mais, se renda mais. Deus vai fazer. E você quer. Tudo é possível aquele que crê. Tudo é possível aquele que crê. Tudo vai na sua força de vontade. Aleluia. Tudo é possível. E nós precisamos buscar a Deus nessa última hora, com toda a nossa força, de todo o nosso entendimento. Nós precisamos. Guarde essa chave espiritual no seu coração. Comece a orar, comece a jejuar como você nunca jejuou, e você verá uma grande mudança na sua vida. E lembre-se de uma coisa: o jejum não é para mudar Deus, o jejum muda você. Porque, irmãos, Deus só vai fazer através de você quando Ele primeiro fizer em você. Deus faz primeiro na gente para depois fazer através da gente. Então comece a jejuar, comece a orar, e a sua vida espiritual vai mudar. Amém? Amém.